A vida muda muito rápido. A vida muda num instante. Você senta para jantar e a vida que você conhecia acaba, de repente. Essas palavras não são minhas, e sim da escritora norte-americana Joan Didion. Elas estão no livro O Ano do Pensamento Mágico, que é um best-seller, um clássico da literatura de luto. Eu escolhi esse trecho para começar o episódio de hoje porque a nossa entrevistada também é uma escritora. E ela é alguém que descobriu este talento e fez disso um trabalho ao ser atravessada pelo inesperado da vida. Bettina Bopp tinha uma família unida, amorosa, feliz, como ela mesma descreve, até ser surpreendida pelo infarto do irmão mais velho, Itamar, de 41 anos, e pelo coma de tempo indeterminado no qual ele mergulhou. Durante o coma do Ita, deu tempo da Bettina ver os seus filhos crescerem, virarem adultos, de enfrentar o envelhecimento e a morte do pai e de acompanhar a evolução da doença degenerativa da mãe, de quem cuidou. A forma que a Bettina encontrou para enfrentar este tempo difícil foi escrever e olhar para a vida com poesia e criatividade. Ela nos ensina que uma tragédia também pode ser o ponto de partida para descobertas e transformações. Eu sou a Sandra Soares e esse é mais um episódio do podcast Vamos Falar sobre o Luto? Quem conversou com a Bettina foi a Rita Almeida. Vem escutar com a gente. Rita, é com você. Oi, eu sou a Rita e esse foi o meu segundo encontro com a Bettina. Conversei com ela quando ela lançou o livro Pra Quando Você Acordar, no ano passado. Me emocionei com a sua história, que usou o poder curativo da escrita para enfrentar o coma do irmão Ita durante 15 anos. No momento de maior tristeza dessa jornada, Bettina passou a escrever um blog onde ela falava diretamente com o irmão, trazendo desde as notícias do dia a dia até os acontecimentos mundiais, na esperança de que ele voltasse para a vida e pudesse acompanhá-la de perto. O Ita não voltou do coma, mas renasceu na escrita amorosa da irmã. O blog virou livro, e em cada capítulo ela trouxe uma memória, uma notícia, uma reflexão. No livro, ela usa também letras de música e citações de autores que trouxeram poesia e leveza a tamanha dor. Eu me encantei com a Bettina, o Ita e a história dessa família. Nesse novo encontro, a gente fala mais da sua intensa vivência e de um segundo livro, Afetos Colaterais, este sobre a mãe que enfrentou uma doença degenerativa durante o coma do filho. E haja dor, amor e poesia nessa linda história. Meu nome é Bettina Bopp, eu sou professora, fiz letras e a escrita sempre esteve na minha vida, desde pequena. Mas eu fui deixando ela de lado, ela era sempre o meu plano B, porque a escola, a sala de aula, ocupa um espaço muito grande na vida da gente, né? Não é só o período que você está na escola, mas sempre gostei muito de escrever. A escrita está presente na minha vida desde muito pequena. Fui casada, tenho 3 filhos, a Bruna tem 35 anos, o Luke e a Maria são gêmeos, têm 32 anos. Em 2005, o meu irmão com 41 anos, o meu irmão mais velho, sem ter nenhuma comorbidade, nenhuma doença que a gente soubesse, teve um infarto e 7 paradas cardíacas. Esse infarto ele teve dentro do hospital. Ele estava trabalhando e a gente só soube isso depois, por meio de médicos que atenderam ele num hospital. Ele chegou andando, colocou pisca-alerta no carro, estava dirigindo, entrou reclamando de dor de cabeça, dor no braço, fez alguns exames. Quando ele estava na sala do médico, vendo os exames, ele teve o infarto e as paradas. Mesmo tendo sido socorrido na hora, com suporte de oxigênio, ele ficou 40 minutos indo e voltando, com uma qualidade ruim
de oxigênio. E então ligaram para os meus pais. Na verdade, minha mãe ligou para o Itamar para saber se ele ia jantar com ela. E aí a enfermeira que atendeu falou que ele estava no hospital e que tinha sofrido um acidente. Meus pais foram para lá e ligaram para mim e para o meu irmão. E ali a gente começou a viver uma história que até hoje eu olho para trás, naquele segundo que a gente está acordando entre o sono e o despertar, eu ainda acho que aquilo foi um sonho, um pesadelo. Mas não, a gente passou a viver com o Ita em coma por 15 anos. É claro que nem a Betina, nem ninguém da família imaginava o tempo em que viveriam nessa angústia. O luto em vida, que ainda não é luto porque senão parece trair a esperança do retorno. É só viver um dia atrás do outro, com a respiração permanentemente suspensa, à espera de amanhã e depois de amanhã, e quem sabe depois de amanhã. Num primeiro momento, o foco era no tratamento cardíaco. Os médicos achavam que ele tinha uma lesão grande no coração. Ele ficou induzido, esperando a estabilização. Ele estabilizou bem rápido, até para surpresa dos médicos, ele estabilizou bem rápido, mas quando tiraram a sedação, ele não acordou. Ele teve danos neurológicos que, no primeiro momento, pelos exames, não davam para dizer o quão irreversíveis seriam, né? O cérebro é sempre o desconhecido. Ele ficou 4 meses no hospital e depois foi para a casa dos meus pais em home care. E ali ele ficou 15 anos. A gente vivendo o luto em vida. Porque o meu irmão, que eu conhecia a voz, os pensamentos, o cheiro. Esse irmão estava numa cama e o irmão que eu tinha que amar era aquele irmão que agora eu ainda desconhecia, né? É um luto possível. Você não quer viver esse luto porque é como se você tivesse desistido da pessoa, como se você tivesse perdido a esperança. Então, todos os dias a gente acreditava, num primeiro momento, de forma ingênua, que ele ia acordar rapidamente, ser quem ele era, e depois, com o passar dos anos, a gente fazia força para acreditar que ele ia acordar. É muito difícil pensar em como se faz para viver em torno desse luto que ainda contém esperança. Ao perceber o tanto de amor envolvido, eu imagino que os vínculos familiares em torno do Itamar são mesmo poderosos. E isso faz e fará toda a diferença no caminho. Então eu peço para Betina voltar um pouco no tempo para me contar sobre como era sua família antes do coma do Itamar. A minha família sempre foi muito unida. Tinha um núcleo pequeno aqui em São Paulo, porque meu pai é do Sul, né? Ele nasceu em Porto Alegre. Então, o meu avô era do Sul, a minha avó paterna do Rio de Janeiro, né? Ela nasceu em Resende. A minha avó materna do interior de São Paulo, minha mãe é de Santa Rita do Passa Quatro. Então, era um núcleo muito pequeno em São Paulo, mas muito unido. A gente cresceu com uma rede de apoio muito grande, eu, Itamar e o Fábio. O Itamar era mais velho do que eu 1 ano e meio, o Fábio mais novo do que eu 1 ano e meio. Então, crescemos os 3 juntos, muito próximos. Tinha aquelas falas do meu pai, assim, sejam sempre muito amigos. Podem brigar aqui dentro de casa, mas fora de casa, se protejam, estejam juntos, contem um com os outros. E isso a gente vivenciava muito, assim, em acampamentos que a gente ia. Era sempre um cuidando do outro, guardando comida para o outro, como se fosse faltar comida. Então, a gente levava isso muito a sério, a nossa união. Os meus pais sempre foram pessoas que adoravam a casa cheia. Então, sabiam os nomes de todos os nossos amigos. Quando os amigos fugiam de casa, iam morar na nossa casa, porque sempre a casa foi cheia de amigos dos meus pais e de amigos nossos.
Então, foi uma infância muito feliz, uma adolescência muito feliz. Eu me sinto uma privilegiada por isso. Nessa turma tão animada, a relação com Itamar, que todos chamam de Ita, era muito especial, principalmente para sua irmã, Betina. Com o Itamar, a gente frequentava a mesma turma. Eu namorei muitos amigos do Itamar. Ele gostava de me apresentar amigos dele quando ele conhecia alguém e era uma coisa assim rotineira, porque o Itamar conhecia alguém, ele falava: eu acho que essa pessoa combina com você, acho que vocês vão namorar. E eu namorei muitos amigos dele, então a gente saiu muitas vezes juntos, assim. O Itamar me apresentou um amigo dele, o Zé Paulo. A gente namorou 4 anos e casou. O Itamar morou algumas vezes com algumas meninas, mas ele nunca chegou a casar. O Itamar era um sedutor, assim. Eu acho que ele gostava da sedução, da paixão, de estar apaixonado. Ele não atravessava a arrebentação para ter um relacionamento mais longo. E o Ita mesmo, ele falava: eu não tenho vontade de casar, eu não tenho vontade de ter filho, acho que não vou ser um bom marido. Pelo menos ele não casou, porque se fosse para ser um mau marido, que bom que fez essa opção de não casar. Mas ele foi um ótimo tio, porque eu tive filhos novos, assim, com 26 anos eu já tinha os meus 3 filhos, e o Ita era muito presente na vida deles, assim. Pois foi bem no meio dessa família amorosa, dessa casa que recebia todos de braços abertos, que um dia o chão desmoronou. Então eu vejo que minha família era uma família, assim, privilegiada, e eu achava que abençoada e intocável. As coisas davam certo, né? Então eu sempre acreditava que tudo ia dar certo. Então, quando aconteceu, e num dia absolutamente ordinário, que ele tinha saído para trabalhar, essa virada do mundo de cabeça para baixo pegou a gente muito de surpresa. O cérebro do Ita tinha desligado, não tinha nenhuma peça quebrada, o médico falava como se fosse um computador, não tem nenhuma peça quebrada, mas o computador não liga. Vai ligar? A gente não sabe. A frase é muito dura. Não tinha data para voltar. Não tinha data nenhuma. Como é que a gente processa esse sentimento? Aquela pessoa querida vai voltar algum dia? Só que tem uma hora em que o coma vira a rotina. Ela conta como esse fato mudou a vida da família e como foi aprender a lidar com esse novo jeito de viver. Porque tem muitos casos que as pessoas voltam depois de um tempo do coma. Claro que quanto mais o tempo vai passando, mais difícil é a volta ou a volta sem sequela. Mas no começo, assim, no primeiro ano, eu tinha muita esperança. Tanto que, olhando para trás, eu acho que eu fazia perguntas tão ingênuas para os médicos, sabe? Aquela coisa assim, quando ele ainda estava na UTI, eu falava: mas será que a gente tem que ficar do lado dele o tempo inteiro quando ele for para o quarto? Porque, de repente, ele pode acordar, querer sair da cama, aquelas coisas que a gente vê em filme, em novela. E o médico falava: não é assim. Não é assim que a pessoa volta de um coma. Então, foi muito difícil, assim, lidar com essa nova rotina. Ele também ficou 4 meses no hospital, ficou 3 semanas na UTI, depois mais um mês na semi-intensiva, depois foi para o quarto. E aí, quando os médicos começaram a falar da ida dele para casa, eu pensava: mas ele não vai embora só quando ele acordar, quando ele estiver andando, ou pelo menos numa cadeira de roda? Mas não, ele foi numa ambulância UTI, foi feito praticamente um hospital dentro de casa, né, na casa dos meus pais, onde era o quarto dele, com uma cama hospitalar, com máscara de oxigênio, com galões de oxigênio, com um auxiliar de enfermagem tomando conta dele. Então, até a casa mudou, né? Os sons da casa mudaram. Passou a ter som de aspiração, né? Que ele era aspirado 3, 4 vezes por dia, som da bomba de alimentação, que ele não precisou fazer traqueostomia, ele sempre respirou por conta dele.
mas ele se alimentava por uma sonda gástrica. Foi uma mudança muito grande na nossa vida. Chegou um momento que tinha mais gente de fora de casa, de fora da família, do que da família, né? Que eram auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Era uma alta rotatividade dentro de casa, todos os dias, o tempo inteiro. Eu não morava lá, eu passei a ter uma rotina muito complicada, né? Porque quando eu não estava trabalhando, eu estava lá. E meus filhos acabavam indo para lá também, e eles eram adolescentes. Mas para a gente poder estar junto. E até eu fui um pouco egoísta, assim, porque quando eles estavam lá, ficava mais leve para os meus pais, que eram tão grudados nos meus filhos. Então, eu não me permitia umas coisas. Eu não me permitia viajar com as amigas, eu não me permitia sair, eu não me permitia namorar. Eu namorava há 7 anos, eu terminei o namoro porque eu não me permitia estar feliz e eu queria mudar alguma coisa na minha vida. Eu queria que a minha vida voltasse a ser como era até o dia 16 de setembro de 2005. E como eu não conseguia, passei a lidar com sentimentos que eu desconhecia. Raiva, inveja de quem estava com a família todo domingo, os natais das outras famílias, raiva de ver que os amigos do Ita, as amigas, voltaram a ter uma vida e o Ita não. Então, saber que eles estavam em casamentos, em restaurantes, e o Ita lá, nossa, isso me matava, me deixava muito mal mesmo. E ver, assim, a dor dos meus pais. Meu pai sempre foi uma pessoa muito católica, então ele aceitou com resignação o que aconteceu com o Ita. Ele falava para mim, é esse o filho que eu tenho que amar. Se é esse o caminho, é isso que a gente vai ter. O Ita vai ser amado. Que bom que ele está aqui numa cama, não está morto. E eu falava, pai, esse não é o Ita. O que tem dele é só quando ele espirrava e quando ele bocejava, que era o mesmo som de antes. O resto era tudo diferente. Minha mãe já era assim, o contrário. Porque quando a gente estava no hospital, no primeiro dia, na UTI, quando ainda a parte cardíaca estava muito prejudicada, o intensivista falou, olha, o caso dele é muito grave, o coração dele, uma parte grande foi afetada, então quando ele acordar ele vai ter muita dificuldade de andar, ele vai ficar muito cansado. Aí minha mãe falou, eu quero ele de qualquer jeito do meu lado. Então, ela nunca reclamou nesses 15 anos. Mas de verdade, ela nunca reclamou. E ela também deixou de viajar muitas vezes, deixou de ir ao clube, deixou de ver as amigas para estar com o Ita ali. Ela tinha um cuidado absoluto. E todas as enfermeiras e fonoaudiólogas e físios e médicos amavam a minha mãe, porque ela escolhia o lado do amor. Eu, muitas vezes, escolhi o lado da raiva, da batalha, sabe? E ela não. Ela era doce com eles. Ela só queria que eles cuidassem da melhor forma possível do Ita. Eu ouço a Betina assumir a raiva e penso nessa comporta de emoções que o luto desperta. A gente enlutada sente raiva, sim, sente cansaço, inveja, e não deveria se envergonhar por isso. E assim eu pergunto como ela lidou com todos esses sentimentos. Então essa nova Betina eu não reconhecia. Eu olhava para mim e não me reconhecia, assim, lidando com esses sentimentos que eu não tinha, raiva, inveja, dor, uma vontade de vinganças, sabe, os piores sentimentos. E isso tudo foi me afastando das pessoas mesmo, sabe? Você passa a ser uma pessoa difícil de conviver. Então, assim, eu acho, modéstia à parte, que eu era uma boa profissional, eu não deixava isso
transparecer na hora que eu estava em sala de aula, mas na hora que eu saía dali e ia para a casa dos meus pais e estava lá perto do Ita, e eu olhava para ele deitado ali, enquanto o mundo continuava girando, as coisas continuavam acontecendo. E começaram a acontecer também dentro de casa, com o adoecimento dos pais. Meu pai descobriu uma leucemia em 2009 e os médicos disseram que, pela idade dele, meu pai estava com 76, a leucemia certamente ele não ia morrer dessa leucemia, porque nessa idade é mais lenta a progressão da doença, mas na verdade o câncer dele se transformou num câncer linfático. E a hematologista dele me disse uma vez: o sangue dele está doente numa cama. E é verdade, aquilo estava matando o meu pai, ver o Itamar daquele jeito. Então, desde a descoberta do câncer até ele morrer, foram 8 meses. E assim, os exames mostravam que ele estava melhorando, mas ele mostrava justamente o contrário, sabe? 4 meses depois, ele ficou sem falar, ele foi para uma UTI, ele quase teve que colocar uma sonda gástrica. Eu falei, ele está tentando viver o que o Ita vive, sabe? Ele está se penalizando. E eu disse isso para ele, eu falei, pai, não, 2 não. Mas aí chegou uma hora que o médico falou, olha, ele vai em home care para casa. Daí meu pai era uma pessoa tão generosa que ele achou que era demais. Seriam 3 home care, porque a minha avó de 104 anos, mãe da minha mãe, morava lá em home care. Aí tinha o Itamar e teria meu pai. Seria mais um hospital do que uma casa. E aí ele generosamente foi embora, sabe? Mas eu lidei muito melhor com a morte do meu pai do que eu estava lidando com qualquer outra coisa. A sensibilidade da Bettina faz com que ela relacione as diferentes dores dessa família tão especial, tecendo e reforçando seus elos. Assim, após enfrentar o coma do Ita e a morte do marido, a mãe da Bettina passou a escapar dessa dura realidade. E logo depois que meu pai morreu, minha mãe começou... Não foi fácil para ela. Ela começou a ter crise de ansiedade, crises de pânico. Ela toda hora também queria ir para o hospital. Ela tinha um diagnóstico de Parkinson, mas era um Parkinson que evoluía muito lentamente. Ela levava uma vida absolutamente normal. Mas desde do que aconteceu com o Ita, ela passou a ter privação de sono. Minha mãe dormia de tênis, com as pernas para fora, porque ela achava que a qualquer momento o Ita poderia precisar dela e ela tinha que estar pronta. Então meu pai tirava o tênis dela depois que ela dormia. E no meio da noite ela acordava e colocava o tênis de novo. Muitas vezes ela não dormia, ficava sentada na sala conversando com o auxiliar de enfermagem do Itamar. Ela queria estar ali o tempo inteiro para ver se ele estava respirando igual, se ele estava com febre, se ele estava com dor. Então, depois que meu pai morreu, era assim, tinha morrido o parceiro dela, só os 2 sabiam o que era ser pai do Itamar. E aí o Parkinson da minha mãe começou a mostrar as garras, assim. Ela começou a ficar, primeiro com essas doenças que também são ocasionadas, podem ser ocasionadas pelo Parkinson, né? Por causa da privação do sono. Ela estava com crise de ansiedade, com síndrome de pânico, e ela tinha que tomar os medicamentos do Parkinson e os medicamentos para insônia, para ansiedade, para pânico. Então ela começou a tomar muitos remédios. E começou a ficar de um jeito que eu desconhecia minha mãe. Ela começou a ficar muito autocentrada, só com o Ita que não, mas comigo ela ficou assim... muito difícil. Ela me ligava às 3 da manhã, falava, vem pra cá, que eu tô morrendo, você tem que me levar no hospital. Então a gente ia pro hospital 3 vezes por semana. Chegava lá, era ansiedade, mas ela também não estava mais cabendo dentro dela. E a Bettina também, meio que não cabia mais dentro dela, e então começou a escrever. Vivendo tudo isso, 7 anos depois... Um dia eu fiz um post
fazia 7 anos que o Ita estava dormindo, eu fiz um post com uma foto dele, como se eu estivesse contando para ele que ele quase tinha morrido 7 anos antes, mas que ele não tinha morrido, mas estava ali, mas não era ele. Contei um pouquinho para ele como é que eu estava vivendo, ainda cheia de ressentimentos. E a devolutiva que eu tive das pessoas, as pessoas que me conheciam, que eram meus amigos no Facebook, mas também amigos do Ita, amigos do Fábio, amigos dos meus pais, foi incrível, assim. As pessoas vieram fazer comentários e me contar coisas do Ita que eu não sabia, que eles tinham vivenciado com eles. E isso me fez muito bem. Durante uns 3 meses, o Ita ficou voltando para a minha página principal do Facebook, como se ele tivesse saído do quarto e estivesse vivendo de novo. Isso me fez muito bem. E aí eu comecei a escrever e contar coisas para ele. E um dia a Bruna falou para mim: mãe, por que você não escreve um blog e coloca esses teus textos? E eu comecei o meu blog assim, sem nenhuma pretensão. E a devolutiva das pessoas começou a me fazer muito bem. E eu recebia tanto amor que foi ocupando o lugar desses sentimentos ruins que eu não gostava e desconhecia. Porque tudo bem a gente ter esses sentimentos, né? Mas uma hora eles passam a envenenar a gente. E eu comecei a escrever todos os domingos. E logo no começo eu tinha tanto para dizer que eu tinha assim 10, 12 textos para frente. Eu poderia escrever, ficar sem escrever 12 domingos e ainda teria coisa. E me fez muito bem o que as pessoas falavam, primeiro os amigos, depois os amigos dos amigos, depois gente que eu não conhecia, depois gente que estava na Nova Zelândia, na China, brasileiros que moravam fora e me diziam: olha, não sei como o seu blog chegou para mim, e eu me senti tocada, eu me identifiquei com a sua história. E isso me deixava mais curiosa, porque era uma história muito particular, né? Eu falava, eu mesmo não conheço ninguém que está em coma, ninguém que tem um irmão em coma, e como é que a pessoa se identifica com a nossa história? Mas depois, né, eu vi que era porque eu falava de temas universais, de luto, saudade, relação de irmãos, família, né? Então, começou a me fazer muito bem. Aí eu não conseguia mais ficar sem o blog. Durante 2, 3 anos, eu escrevi todos os domingos. Todos os domingos. Depois que eu coloquei muito daquilo para fora, eu me apaziguei. A escrita foi, para mim, curativa. E foi pela escrita que eu me transformei. Hoje eu penso assim, que a lagarta se transforma numa borboleta, mas eu não. Eu era uma borboleta que passei um tempo num casulo, trancada, e daí eu virei uma lagarta. Mas tem a sua simpatia em ser uma lagarta. Tem o seu valor em ser uma lagarta. Depois eu comecei assim, quando eu estava ouvindo alguma música no rádio, vinha um highlight de um verso e eu achava que era para mim aquilo, que é a música que sempre foi uma interlocução importante com o Ita, porque o Ita gostava muito de cantar, ele cantava bem, ele tocava violão bem, ele tinha uma voz muito bonita. E ele gostava, quando ele estava muito feliz, eu sabia, porque ele me ligava e falava: ouve esse CD que eu comprei. Aí ele ficava no telefone e eu ouvia todas as músicas do CD. Não importava se eu estava jantando, se eu estava com pressa. E era como se o Ita estivesse falando para mim, de alguma forma, sabe? Eu lembro onde eu estava dirigindo quando eu ouvia As Coisas Não Precisam de Você. Quem disse que eu tinha que precisar? E para quem não leu o livro que a Bettina escreveu para o Ita, aqui vale a pena explicar. A trilha sonora da vida dela com o irmão entrelaça cada capítulo. Cada nova história tem o trechinho de uma letra que embala suas palavras. O livro tem até uma sugestão de playlist em QR Code. Era como se fosse assim, segue sua vida, sabe? Os passarinhos vão continuar cantando, o jornal vai continuar chegando,
As pessoas vão continuar indo para o trabalho, voltando do trabalho, e o Ita vai continuar ali deitado. Essa lupa por cotidiano foi um aprendizado. E também quando eu estava lendo alguma coisa, livros, ou estava numa rede social, algum trecho de alguém, e eu falava exatamente isso. E todas as nossas conversas começavam com "você não vai acreditar". Isso era uma coisa que a gente falava muito entre a gente, na própria família, sabe? Quando encontrava alguém, minha mãe falava: "Bê, você não vai acreditar, você não sabe quem casou". E o Ita também: "Você não sabe quem eu vi, você não vai acreditar, quem eu vi ontem". Então era uma coisa meio normal da gente, esse vocabulário de "você não vai acreditar". Então eu queria atiçá-lo para ele saber das coisas, né? Quem sabe, começando uma conversa com "você não vai acreditar", ele acordava, ele voltava para querer saber. Escrever para o Ita foi transformador. E como a Betina mesmo diz, uma cura. Assim, quando ela começou a enfrentar o novo desafio da doença degenerativa da mãe, foi de novo a escrita a grande redentora. A escrita como uma aliada. Um novo livro em que ela cria um glossário amoroso com as palavras que a mãe passa a reinventar por conta da doença. Na época que eu comecei a escrever o blog, minha mãe estava num momento difícil, do próprio agravamento da doença e das doenças que vêm junto com Parkinson e com os efeitos colaterais de tantos remédios, né, para o Parkinson, para a ansiedade, para a insônia, para o pânico. Então, com isso tudo, ela começou a ter algumas alucinações, alguns delírios. Isso em 2015, mais ou menos. Meu pai tinha morrido em 2010. Com a piora dos sintomas, ela começou a ter mais dificuldade para andar, mais dificuldade para fazer as coisas sozinha, né? Ela não conseguia mais dirigir, mas o mundo dela, o mundo interno dela estava muito rico. Ela começou a falar coisas, primeiro esporadicamente, assim. Ela estava aqui na minha casa e ela dizia: "Olha, em cima do muro tem uma clarineta". E eu sentava do lado dela e falava: "Onde, mãe? Não é clarineta, é bebedor de passarinho". "Não, é uma clarineta". E a gente fica com aquela coisa de querer trazer para o normal. "Não, mãe, não tem nem clarineta nenhuma. Você se hidratou? Você comeu?". Você quer negar o que começa a aparecer, que o próprio agravamento da doença tem a demência do Parkinson. É diferente da demência do Alzheimer, mas ela pode acontecer. Ela olhava para a fruteira e falava: "A banana está com os olhos cheios de lágrima". E quando eu me dei conta, eu comecei a achar bonito e divertido estar perto dela. Não era a mãe que eu conhecia, não era aquela mãe que eu me afastei emocionalmente. Fisicamente eu tinha que estar ali do lado dela, porque ela estava perto do Ita, então eu estava perto dos dois. Mas era uma mãe que estava muito chata. Ela começou a ser uma mãe agradável de novo, e justamente pela doença. Ela começou a ficar leve, falar coisas que eu achava muito engraçadas. E eu comecei a anotar no bloco de notas do celular essas coisas que ela falava. Ela deixava cair o sorvete e falava: "Será que minha boca diminuiu?". E quando eu vi, eu estava assim, compulsivamente anotando as coisas que ela falava, porque ela falava coisas muito poéticas, né? Para mim não era delírio, era poesia, era bonito assim. E claro, com a vantagem da demência do Parkinson, ela não esquecer de nenhum de nós, né? Diferente do Alzheimer, que deve ser extremamente difícil. Ela continuou lembrando de todos nós. E isso foi o nosso resgate. O nosso resgate, assim, eu vejo que nesses anos do Ita, eu fui me afastando dele para conseguir seguir em frente. Nesses anos, as nossas conversas foram ficando mais leves, com mais resiliência para entender tudo o que estava acontecendo, para deixar de ser egoísta e querer que o acordar dele fosse aqui, de qualquer jeito. Eu comecei a respeitar a vontade dele.
dele acordar em outro lugar. E da minha mãe foi o contrário, era aquela mãe assim que durante uns anos eu queria estar mais distante, porque eu não reconhecia minha mãe, mas eu voltei a querer muito estar do lado dela. As nossas conversas passaram a ser divertidas, assim. O humor também é uma maneira da gente lidar com a dor. Eu tinha muita preocupação quando eu comecei a escrever o livro, de acharem que era um desrespeito, que eu estava expondo minha mãe, que eu estava romantizando a demência. Mas não, foi um caminho que eu encontrei para viver mais essa dor. E eu acho que a minha história com Ita também me deu essa possibilidade. E aí, assim, veio a pandemia. E com a pandemia veio o afastamento obrigatório de duas pessoas que precisavam muito que eu estivesse perto, emocionalmente. O próximo acontecimento que abalou a história da família foi o mesmo que paralisou o mundo, a pandemia. E o que já era difícil ficou ainda pior. Os médicos proibiram visitas. A mãe, a Betina, poderia encontrar no quintal, de máscara. Deveria manter distância completa do Ita. Agora, privado de qualquer contato familiar, o Ita ficava apenas com a equipe de home care. Ali foi possível sentir que, mesmo em coma, o aconchego das pessoas amadas faz uma enorme diferença. E isso o Ita não podia ter na pandemia. Foram, segundo a Betina, momentos de terror, e ela só pensava que se o irmão precisasse ir para o hospital, ele seria prioridade zero. A doença da mãe evoluiu, e em meados de agosto, ela foi internada com pneumonia. Na mesma semana, magicamente, o Ita também desenvolveu uma pneumonia. No início de setembro, os dois estavam na UTI. Ita chegou a voltar para casa, mas por uma falha na entrega do oxigênio necessário, voltou em caráter de emergência. Chegou ao hospital praticamente sem vida. Faleceu no final do dia. Era 7 de setembro, feriado, pandemia. O fim de uma jornada de 15 anos de despedida de sua família. A mãe, ainda internada, não soube da morte do filho, pelo menos nessa dimensão que ocupamos. Ela partiu menos de 48 horas depois, no dia 9 de setembro. Eles foram juntos. Essa conexão infinita, até no momento da morte, traz ainda mais luz para a história da família Bopp, tão fundamentalmente entrelaçada. A partida conjunta dos dois trouxe paz para o coração da Betina, na medida em que ela sabia que esse era realmente o combinado entre eles. Uma proposta repetida por sua mãe a cada doença do Ita. Não vai ainda, filho, nós vamos juntos. Quanto a Betina, veio a paz, veio o vazio, veio o descanso e veio a saudade todos os dias. Mas veio junto uma compreensão da vida única, construída a cada aprendizado de uma longa estrada de amor, cuidados e devoção. Imagino que, se há algo que a Betina deve ter, é uma sensação de ter estado lá, de ter feito tudo o que uma filha e irmã poderia ter feito, e com extremo amor. Foi uma história tão inacreditável, na verdade, esse realismo fantástico desses 15 anos foi uma sensação muito inesperada, assim, que eu tive. Eu consegui ver luz, ter paz nesse momento. Eu não consegui imaginar um dos dois ter partido e ter deixado o outro. Pergunto para a Betina quem é ela hoje, depois de toda essa vivência. O meu tempo, o meu dinheiro, tudo, os meus sentimentos. E, de repente, eu fiquei mesmo assim, sabe? Ninho vazio de irmão e mãe. Hoje eu sou uma escritora. Hoje a escrita está, para mim, em primeiro plano. Eu olho para ela e ali está o meu labor, assim, e o meu amor também. A escrita me trouxe muitas coisas boas, assim. Me trouxe realmente a minha cura. Quando os dois partiram, minha mãe e o Ita, a primeira coisa que eu pensei é assim, transformar o blog em livro. Eu queria o livro físico, eu queria aquele cheiro de livro, eu queria o legado do Ita, assim, eu queria ter nas mãos aquilo.
perto de lançar o livro, começou a me dar um vazio. Eu falei, e agora? E aí eu falei, vou transformar aquelas falas da minha mãe em alguma coisa. Comecei a escrever, fiz um perfil no Instagram, eu e as meninas ficamos pensando um pouco como poderia ser o nome, e aí a Maria falou, os efeitos colaterais dos remédios, e aí a Bruna sugeriu, por que não afetos colaterais? E eu achei que era perfeito, né? Cabia direitinho. E então comecei a fazer uns posts. Quando eu tinha feito 13 posts, a editora Planeta, que tinha editado o Pra Quando, me convidou para transformar o Afetos Colaterais. E eu tinha muito medo disso, do julgamento das pessoas, muito medo. Então, quando o livro saiu agora, estava assim, né, esperando, na expectativa, e aí eu comecei a ter devolutivas de médicos, psicólogos, paliativistas, neurologistas, e que, assim, me disseram que estavam prescrevendo o meu livro para famílias. Estou muito feliz, assim, com o que os livros trouxeram para mim. E, de alguma forma, o que o Ita trouxe para mim e o que minha mãe trouxe para mim. Né? 2 pessoas que absolutamente faziam amigos na fila do açougue, qualquer lugar. Tamara e minha mãe era assim. A essa altura da nossa conversa, eu estava muito emocionada com toda essa história de amor e cuidados. Mas ainda arrisquei um pedido para Bettina. Se o Ita e sua mãe pudessem te ouvir agora, o que você gostaria de dizer a eles? Se agora eu pudesse falar para o Ita alguma coisa, eu ia dizer para ele assim que, mesmo com tanta dor, pedregulho no caminho, barro, areia no olho, valeu a pena, assim. A gente não viveu esses 15 anos do jeito que a gente tinha combinado viver, mas ele me deu muito mais do que eu esperava, assim. Uma pessoa dormindo, poder dar o que ele me deu, é no mínimo mágico. Ele continuou sendo um homem de contatos, um homem de fazer amigos, até de algumas paixões. Quando eu posto foto deles, tem algumas mulheres que falam, nossa, como ele era bonito. Ele não era exatamente bonito, mas assim, ele tinha 380 dentes, um sorriso muito bonito, uma mão que abraçava e te pegava, assim, sabe? E você tinha certeza que tudo ia dar certo quando o Ita estava do lado. E deu. A gente escolheu o caminho da floresta, onde tem lobos. Eu preferi o caminho do rio, mas foi bonito. E para minha mãe, eu queria dizer para ela que ela me apresentou um mundo interno dela tão rico, tão colorido, alegre, divertido. Para uma pessoa mesmo doente ter tanta poesia, é que ela teve uma infância, uma adolescência e uma vida adulta muito feliz, para ter tantos recursos internos, assim, como ela teve e me ensinou. Que eu acho que, assim, primeiro que minha mãe ganhou essa possibilidade de ressuscitar as pessoas aqui. Ela passou a ver amigas que já tinham morrido, a minha avó, o meu pai e, no fim, o Ita. O Ita variava para ela entre estar dormindo e estar acordado. Isso foi uma coisa, assim, né? Era como se ela tivesse uma varinha de condão para voltar para os nossos tempos felizes. Então, eu tenho certeza absoluta que eles se encontraram lá para viver uma coisa boa e eu sinto eles muito perto, muito perto. Sim, eles continuam muito perto. Foi o que sentiu a Bettina quando soube da gravidez da sua filha Bruna, que está trazendo a primeira netinha da família. No primeiro ultrassom da Bruna, Bettina a esperava quando olhou para a lista de médicos do consultório, todos médicos da mesma família, e o primeiro nome que lê é Dr. Itamar. O pai da médica. E Itamar é o Ita, é o meu avô, é o meu pai. Certeza que estavam todos ali comemorando junto com a gente a vida desse bebezinho, uma menina dessa bebezinha.
era o sinal que eu precisava, assim, sabe? Que a gente tá por aqui. We've been in hotel rooms before. I know much more than you can think of. We know that I'm no good for you, but as you said, you ain't good too. Nossa, a história da Bettina é real, mas vamos combinar que ela tem algo de fantástico, do gênero literário fantástico, como a própria Bettina sugere. Olha só, ela escreveu por anos para um irmão que não respondia, transformou os devaneios da mãe em arte, e o irmão e a mãe cumpriram o combinado e partiram praticamente ao mesmo tempo. É ou não é, no mínimo, mágico? Vamos terminando esse episódio recomendando, como sempre, livros. Para começar, os livros da própria Bettina. São 2. O Pra Quando Você Acordar, com crônicas escritas para o irmão, e Afetos Colaterais, que ela escreveu a partir da vivência com a mãe. Também recomendamos o livro Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade, organizado pela psicóloga Gabriela Caselato, uma grande especialista em luto e madrinha do Vamos Falar sobre o Luto. Esse livro trata do luto do cuidador e de outros lutos subestimados. Este episódio é dedicado ao irmão e aos pais da Bettina, aos amores sobre os quais ela falou nessa conversa com a gente. Se você gostou do episódio, ajude a gente a trazer mais pessoas para essa história. Compartilhe com amigos, nos siga no Instagram e visite o nosso site, o vamosfalarsobreoluto.com.br. Para que possamos continuar a contar histórias inspiradoras, toda ajuda é válida. Nosso Pix é vamosfalarsobreoluto@gmail.com. Desde já, obrigada. E muito obrigada à agência Almap BBDO, que nos apoia nessa primeira temporada. E vamos aos créditos. Rita Almeida entrevistou Bettina Bopp. Pesquisa e roteiro, Rita Almeida, Cíntia Almeida e Sandra Soares, eu, também apresentadora dessa temporada. Mariane Maciel é quem fez a produção, com a colaboração de Amanda Tomás, Cíntia Almeida, Fernanda Figueiredo, Gisela Adice, Laura Capanema e Rita Almeida. A arte de capa é de Kiane Montes. A edição de som é de Rafael Filippini. A trilha original e desenho de som são da Luna França. Agradecemos ao Tiago Petit pela música Perto do Fim. Você pode ouvi-la como vinheta em todos os episódios. Até a próxima!